Boa noite, pessoal. Já faz umas 2 semanas que eu não apareço por aqui. Como é que tá a semana de vocês? Como tem sido aí o projeto? Tá seguindo certinho? Tá focado? Hoje eu vim partilhar um pouquinho com vocês sobre frequência e ambiência. Tudo que a gente se propõe a fazer, a frequência e a ambiência é importante nesse processo. Porque se você se propõe a fazer uma coisa, mas você não tá naquela frequência, você rapidamente desiste. Só que só a frequência não basta. Tem que ter também a ambiência, que é o ambiente, o meio em qual você convive, os amigos, os parentes, as pessoas que você tem mais contato no seu dia a dia. E isso tem muita relevância também, para que a gente prossiga ou desista, né? Porque eu falo assim, às vezes eu pessoalmente não acreditava nessas coisas de energia, achava que isso tudo era balela. Só que eu tenho experimentado e vivido isso, e faz muito sentido. Porque quando você tá com uma pessoa que pensa positivo, que pensa à frente, que pensa em prosperar, em crescer, em melhorar, você é afetado por essa frequência dessa pessoa. E aí você começa a entrar nessa frequência junto, e ali vai animando e se esforçando. E às vezes você pensa em desistir, mas você vê aquela pessoa te puxa de novo. Então é bem importante você estar com pessoas que tenham o mesmo propósito que você, ou que esteja na mesma frequência que você, né? Porque um ambiente de pessoas que só reclamam, de pessoas que só vê o lado negativo das coisas, de pessoas que não pensam num futuro próspero, você também é afetado e você acaba entrando nessa frequência também, e é onde você começa a desistir dos seus projetos. Eu, por muitos anos, comecei e não terminei várias coisas, né? Eu tinha objetivos, fazia lá o plano, só que é aquilo, quando você não tá num ambiente legal, por mais que você esteja positivo, pensando positivo, você acaba sendo afetado, não tem como, né? A menos que você já tenha uma evolução espiritual, uma evolução mental, falando agora, em que você não se permita ser atingido por essas coisas. Só que se você ainda não chegou nesse nível de evolução, digamos assim, não sei se seria essa a palavra correta, você dificilmente consegue seguir em frente, viu? Então, a partir do momento que você começa a focar nos seus projetos, você tem que buscar pessoas, estar perto de pessoas, conversar com pessoas que esteja onde você quer chegar, ou que esteja no mesmo processo que você, que esteja em busca de crescimento. Assim, eu vivi a minha fé, agora falando assim, num lado espiritual também. Até na Bíblia nos diz isso, né? Que as más companhias corrompem os bons costumes. Se vocês quiserem, eu vou deixar aqui a passagem que cita isso. Depois vocês deem lá uma olhada. E é certo isso. Tudo o que a gente precisa, todo o conhecimento que nós precisamos para crescer, para viver uma vida em abundância, que foi para isso que Deus nos criou, está ali tudo, todo o manual de vida. Você encontra na Bíblia. O que acontece? Eu tinha fé, eu participava de
um grupo de jovens, um grupo da igreja, tinha minha fé, lia a Bíblia sempre, mas não tinha o entendimento profundo da palavra. E isso mudou bastante. Em 2020, acho que foi em 2020, sim, foi quando estava a pandemia. Eu me propus a ler a Bíblia inteira, né, que eu ainda não tinha lido. Então, peguei um plano que o Padre Marcelo colocou na internet uma vez, e eu tinha salvo já há algum tempo. E então eu li a Bíblia. E eu grifei aqui várias passagens que mexeu comigo, né? E que eu falo, poxa, eu nunca li essa passagem e tive o entendimento que ela transmite. E cada vez que você for ler novamente a Bíblia, você vai ter um entendimento melhor. Por quê? Porque você vai evoluindo. E à medida que você tem intimidade com Deus, você vai evoluindo também o seu entendimento. Né? Porque às vezes a gente lê, mas a gente não compreende. Ou às vezes a gente lê, a gente sabe, mas a gente não pratica. Porque a gente acha que tudo é... Por exemplo, a fé. A fé é crer naquilo que não se vê. Só que não é porque eu tenho a fé que eu vou pedir uma coisa para Deus e vou ficar à espera. A fé sem obras, já diz o apóstolo Paulo, ela é morta. Então, se eu tenho a fé, eu peço alguma coisa para Deus, eu vou agir mediante aquela fé. Então, tudo vai correr bem ou correr ao meu encontro para que aquilo que eu visualizei com a minha fé se concretize. E eu tenho experimentado muito isso, muito mesmo. Eu já falei para vocês da minha viagem ao Brasil, que não lembro se eu já falei aqui no canal, que, enfim, quando a gente foi, meu esposo não conseguiu viajar, né, porque ele estava com um instrumento de trabalho que no avião não pode, no caso era uma faquinha, e ele esqueceu de tirar da carteira, era um cartão que se formava numa faca, e como ele trabalha com vidro, ele andava com isso na carteira. E aí começou ali, ele não conseguiu embarcar, ele perdeu a passagem, e de volta, e já ia desistir de ir. Eu fui com as crianças à frente, e ele ia desistir. Só que eu falei, vai dar tudo certo. Era pra gente vir e vai dar tudo certo. Compra lá outra passagem e vem. Ele comprou outra passagem. A gente já não tinha assim tanto recurso financeiro falando. Só que ele comprou na mesma e o resto a gente iria pagar parcelado. E acontece que o senhor lá da agência conseguiu recuperar a volta. Ou seja, quando chegamos aqui em Portugal, a ida, que ele no caso teve que pagar mesmo, já estava paga. Uma coisa que a gente estava... A gente, assim, eu sempre acreditei que ia dar certo. Mas que seria uma preocupação, estava tudo certo. Né? Então, o acreditar e o ter fé, o agir, sem duvidar, faz toda a diferença. Né? Outra coisa sobre a ambiência agora falando. Eu muitas vezes desistia das minhas como é que eu posso dizer? Das minhas decisões, minhas decisões, digamos. Porque eu era muito preocupada com o que os outros iriam pensar, né? E hoje eu já não me importo mais com isso. Porque se eu acredito, se eu tenho certeza,
Não importa o que o outro vai pensar, né? É isso que a gente tem que ter a nossa convicção, a nossa fé, né? Porque o outro não viu o que a gente viu. E é isso que eu muitas vezes recuava. Eu tinha um sonho, eu tinha um desejo, eu via como é que eu idealizava aquilo e eu começava a buscar para realizar aquilo. Aí vinha alguém, mas tá difícil, mas não sei o que, tá caro, mas fulano tem muito, né? Uma das vezes que eu fazia era unha também. Mas isso já tem muito. Aí você fala, é mesmo, né? Aí você, como ela ainda não tava naquela frequência mais alta, aí você acaba desistindo. E é isso que eu falo pra vocês, invistam em conhecimento, invistam na sua mente, para que você não perceba rapidamente essas coisas e se afaste desse tipo de gente. Invista em conhecimento, porque é o conhecimento que vai te levar onde você quer. E invista em você, né? Porque é só você que pode realizar seus projetos, seus sonhos. Não é outro. Outro não vai realizar por você. É seu sonho. É você que tem que ir em busca. É você que vai realizar. E é você que depois, eu creio, vai contar a sua história como um testemunho de vitória, mostrar para outras pessoas que se você conseguiu, elas também conseguem. Fica aí a dica de hoje, né? É frequência e ambiência. Busque sempre ver os problemas por um outro ângulo. Não fique focada no seu problema. Busque sempre ver além do problema. Se você ainda não consegue ver, respira, ore, calma. Uma hora você vai ver. Você vai entender todas as coisas. E sempre veja o lado também positivo. Sempre que for começar um projeto, sempre que tiver uma ideia que vem do seu coração, não desista, mas foque nessa ideia e comece. Porque tudo corre para o bem daqueles que amam a Deus. Se alguma coisa acontecer que você tenha que ajustar a sua rota, ajuste e segue em frente. Só que não desista e mude a sua ambiência. As pessoas com que você tem andado têm te incentivado, têm te feito seguir adiante, têm te ensinado a crescer, ou as pessoas têm te montado em você, né? Tem te sido um peso para você. Quando você começa a perceber sobre frequência e ambiência, você identifica essas pessoas de maneira assim muito fácil. Então, invista em conhecimento. Conhecimento é tudo. Se vocês quiserem, eu posso deixar aqui também o plano de leitura da Bíblia, que é ler a Bíblia em 6 meses, se não me engano, a Bíblia inteira. E vou deixar aqui algumas passagens para que vocês vejam e reflitam sobre o que falei hoje, tá bem? Obrigado por ouvir até aqui. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.